Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Começamos, como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que rogue a Nosso Senhor Jesus Cristo que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar vocês aqui do curso que eu vou estar dando aqui de 29 de setembro a 4 de outubro, sobre o método da filosofia. Vocês podem achar tem um resumo, um programa do curso, na minha página www.olavodecarvalho.org. E informações pelo telefone 041-3262-0100 ou 041-9974-4443 com o senhor Eduí. Também agora no dia 16 de julho, quarta-feira, eu vou estar dando mais uma aula do Seminário de Filosofia. Vai ser transmitido por videoconferência, que quem quiser assistir em São Paulo é Rua França Pinto 498. Informações pelo telefone 011-5572-5363 na Realizações. Mais um avisozinho aqui. O Heitor de Paula, que acabou de lançar o livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, que eu considero de extraordinária importância, acabou de dar uma entrevista muito interessante ao blog Direto do Abismo. Deem uma olhada lá. O endereço é http://Dark Abysses, Dark, DARKABYSSES.blogspot.com. Direto do Abismo. Pô, já tem um telefonema aí? Quem é? Alô? Alô? Olavo? Sim. Alô, tá me escutando? Perfeitamente. Aqui é o Thiago. Tiago, tudo bem? Tudo bem, Olavo? Estou aqui, fiz umas pesquisas aqui, né, sobre a nova ordem, né, que está assolando aqui a América, né, Latina. E eu descobri umas notícias aqui que eu acho que são interessantes. Uma aqui da Argentina diz que a justiça portenha ratificou a despenalização do porte de droga para consumo pessoal, né? E tem uma aqui... É uma imposição mundial. Você não tem a menor dúvida que antes de 5 anos as drogas pesadas vão estar liberadas em todo o mundo e o cigarro vai estar proibido. Você não tem a menor dúvida. Isso não é, e tem uma aqui do... não é um erro, não é uma distração do governo da Holanda. Isso é orientação, isso é nova ordem mundial. Isso aí vem pronto e todos os governos aceitam. É importante ver o seguinte: o governo representativo não existe mais, é apenas uma fachada. Nós estamos já sob outro sistema de governo, onde as decisões são tomadas em nível internacional por comissões que o eleitorado desconhece completamente e são implantadas por cima, ou através, vamos dizer, da compra direta, né, dos parlamentares, ou através das tais parcerias público-privadas, onde quem decide, o governo entra com metade, entra um órgão privado, uma ONG, do outro lado. Como a ONG é que tem dinheiro, então a ONG é que manda. Então o que acaba decidindo é a ONG. Então isso quer dizer que a administração pública agora está sob as ordens de ONGs. As ONGs, por sua vez, estão sob as ordens da ONU, e a ONU está sob as ordens dessa elite globalista, que é George Soros, Rockefeller, essas 200 grandes fortunas, cheias de dinheiro no bolso e de merda na cabeça, que acham que tem a solução para todos os problemas do mundo e já baixa as soluções que nós temos que engolir. Agora, as ideias deles, eles reinam como a rainha de copas, né? Com leis absurdas, né? De agora em diante todos os quadrados serão redondos, de agora em diante todos os triângulos terão 5 lados, e assim por diante. Aqui eu tenho outra do Uruguai, né, que é a Frente Ampla promove lei que habilita a troca de nome de sexo, né? Essa aqui também, né? É outra. E tem um site espanhol que eu Teoir, né, que fala do Obama, que ele dará prioridade ao aborto livre, né? A primeira coisa que ele falou que ia fazer é prioridade ao aborto, né? É o primeiro livre, aborto, né? que ele cuidar é ele mesmo, né? Se eu fosse favorável ao aborto, mesmo porque eu seria um deles. Aí, Olavo, eu só queria falar, né, que falam tanto com razão, né, das ONGs, né, na Amazônia, né? Mas tem outro lugar na América Latina que também está infestado de ONGs, de Jorge Soros, de todo esse pessoal que é a Patagônia também. Porque tem um colega, sem dúvida, que lá tem aqueles campos de gelo, né, de água, né, potável. Então aqui cada vez
esse pessoal vai lá povoando, o pessoal rico, né? Os magnatas compram fazendas, compram reservas e falam que é para o meio ambiente, mas estão água lá, né, água potável. Foi bom você lembrar isso, porque saiu até uma coisa aí saiu na Folha de São Paulo o registro, que os estrangeiros já compraram, né, 5 milhões e meio de hectares em todo o Brasil, principalmente na Amazônia. Quer dizer, comprar é uma das maneiras de você tomar posse do negócio. O outro é através de regulamentos ecológicos baixados pela ONU, que diz o que você pode fazer e o que não pode fazer. E o terceiro recurso são, vamos dizer, as tais repúblicas indígenas. Tá? No Brasil, então, já tem 200 nações indígenas, entre aspas, que, baseado no acordo assinado na ONU em 2005, podem a qualquer momento solicitar o seu reconhecimento como repúblicas independentes e, então, assinar acordos internacionais unilaterais sem consulta ao Congresso brasileiro. Quer dizer que, olha, fudeu, acabou, a Amazônia não existe mais. Pode contar, isso aí, não, nós estamos preocupados com a Amazônia. Olha, quando o brasileiro diz que está preocupado com o negócio, tá entendendo? É porque já aconteceu, né? O sujeito diz assim, não, estou sentindo uma vaga dor anal. É que já entrou a piroca do rinoceronte, ali já está saindo pela boca do desgraçado. Eles não estão começando a ficar preocupados, entendeu? E, Olavo, eu tenho uma revista, né, a revista Terra, né, Caminhos da Terra, de 98, que fala sobre Rondônia, da Raposa Serra do Sol. E eles já acertavam que já tinha cobiça já lá, essa época, já há 10 anos tinha uma cobiça. Agora, eu lembro disso aí depois. A informação brasileira a esse respeito é uma coisa tão nojenta, tão asquerosa. Eu vi uma entrevista do general Lessa, dada ao Joelmir Betting, tá certo? Em que o general alertava quanto ao que está acontecendo na Amazônia já em 2005, já estava acontecendo tudo isso. E daí o Joelmir dizia, não, isso aí são interesses americanos na região. Ora, toda essa coisa era feita com base no acordo assinado em 2005 na ONU. Os Estados Unidos foram um dos únicos países que foram contra. O Brasil não só assinou, como nosso representante na ONU saiu celebrando aquela porcaria. Quer dizer, e os Estados Unidos lutando contra isso, e ainda chega nessa filha da puta dessa imprensa brasileira, só tem comunista e filho da puta nesse negócio, tá entendendo? Não, isso aí é interesse americano. E como é que se pode conversar seriamente com pessoas assim? Como é que eu posso levar a sério um homem como Betting? Interesse americano. Não, tá entendendo? Pô, há muito saco para lidar com essa gente, sabe? Agora parece Aldo Rebelo, esses falsos nacionalistas. Ora, que é isso? B, né? Esse pessoal está ajudando o Brasil há tanto tempo, está ajudando a entregar para Jorge Soros, para entregar para a ONU há todo tempo, e ainda fica lançando a culpa nos Estados Unidos, que é o país que está contra. Que merda é essa, porra? Até onde vai ser vergonhice desses caras, porra? Vou desligar para dar oportunidade, só vou falar que eu depois comecei a conhecer você, que eu comecei a ler outros autores que eu nunca tinha tido, nunca na minha vida tinha escutado, né? Como eu via TV, né? O Brasil vive sob censura, essa putada da USP, essa cambada de comunista que desde a década de 30 veio dominando cada vez mais o ambiente cultural brasileiro, não deixa vocês lerem as coisas só... É que eles tratam vocês que nem criancinha. É só os livrinhos... Eu desliguei já a TV, já. Você não pode ler. Você tem que viver numa redoma. É uma alminha virginal que não pode ser invadida por ideias exóticas. Eu desliguei a TV já há muito tempo já, agora eu só fico na internet mesmo, Zé. Esses marinhos que são, né, chupador de pica de comunista, só fazem isso, tá entendendo? Há 20 anos só fazem isso. É só propaganda comunista. Você viu, falam que a Globo é da extrema direita ainda, né? Agora aqui uma notícia do Manifesto de Solidariedade às Farc, assinado por intelectuais brasileiros na casa do Oscar Niemeyer. Ele sempre foi favorável ao stalinismo, né? Ele, né, ama isso, né? Não é nem stalinismo, porque só fala stalinismo. Sabe quando falam mal do stalinismo? É porque eles querem limpar a barra do resto do comunismo. Olha, das 100 milhões de vítimas do comunismo, Stalin só matou 20. Os outros foram o resto. Não é mal, né? Comunismo, é socialismo. Comunismo, socialismo, stalinismo é tudo exatamente a mesma coisa. Agora vai dizer, foi tudo culpa do Stalin. Stalin perto do Mao Tse Tung era um menino passarinho, porra. E você sabe que na China até hoje o aborto é feito até com 9 meses, né? Tem um amigo chinês que me contou isso aí, aqui no Brasil, né? Para fazer aborto, o médico vai pra cana. O aborto é obrigatório.
Bem, Olavo, vou só deixar uma pergunta agora, né? Eu vou desligar para dar a oportunidade. Você acha que o aborto vai ser feito aqui no Brasil aos poucos, tempo já lhe Eles vão adotar vai aí ser o mesmo sistema que adotaram em Portugal. Né? Se o encher o povo saco, né? Incansável. outro plebiscito, outro plebiscito, outro plebiscito, até cansar. E daí o plebiscito que Tá bom, Olavo, valeu aí, obrigado aí. Valeu, Olavo, valeu aí pela atenção. Até mais. Um abraço. Tem mais outro telefonema, vamos lá. Alô? Olavo? Quem é? Oi, professor Olavo, é Paulo de Florianópolis, Santa Catarina, tudo bem? Paulo, tudo bem? Opa, professor, desculpa. Professor, é a primeira vez que estou ligando para o senhor. Não quero incomodar muito. Deixa eu ver. Primeiro, eu queria pedir para o senhor, tem um livro aí que eu estou caçando aí e está sendo boicotado. Eu sei que tem uma versão em inglês, eu consegui umas partes dele baixar na internet em inglês. É um autor macedônio chamado Adonis Georgiades. O livro dele chama-se, a versão em inglês é Debunking the Myth of Homosexuality in Ancient Greece. Exatamente. Esse Georgiades é um sujeito muito erudito. Ele pesquisou todos os textos clássicos gregos, né, e viu que não tinha nada desse negócio, dessa viadagem toda, não. Os caras pensam que todo mundo lá estava... Olha, quantas vezes eu não ouvi dizer que Sócrates... Onde eu consigo esse livro, professor? Homossexualismo. Quando eu li, mais tarde eu vi que não é nada disso. Tem a famosa cena no banquete, né? Em que o Sócrates está cansado da conversa, vai dormir, daí chega lá Alcebiades, que é um sujeito jovem, rico, né? Genésio Doré, de Atenas, e vai lá fazer uma proposta indecorosa pro velho. O velho fala, sai pra lá, rapaz, isso aí não é pra mim, isso não é pra um filósofo, isso é pra vocês que são aí gente fina, né? E tem outro trecho... Onde é que eu acho esse livro, professor? O Sócrates fala horrores, né? Do camarada que vão lá abusar dos jovens. Quer dizer, isso foi o que eu li no Platão. Agora vai dizer que eles aprovavam, que achavam lindo uma conversa. Né? Onde é que eu acho esse livro do Adonis Georgiades, professor? Não estou conseguindo... Se eu soubesse. Eu também só sei o que eu li na internet. O livro parece muito interessante, mas eu não consegui... Se eu conseguir, eu aviso aqui no programa. Professor, por favor, hein? O senhor é a esperança de bons livros aí pra gente. Uma dica que eu sempre dou é o bookfinder.com. Mas se você não achar no Bookfinder, daí fica difícil. Não achei no Bookfinder, professor. Então tá difícil. Eu vou tentar achar por aqui. Estou atrás disso também. Assim que tiver notícia, eu aviso pelo programa. E viu, professor, o senhor mandou ligar pro Luiz Motti, eu liguei para ele. Ele é um ignorante, grosseiro, falou um monte de besteira. Aí eu peguei e falei para ele, seu conteúdo que você tem, ele ficou falando que ele é doutor, não sei o que, olha, vou lembrar para você o seguinte, diz o ditado romano, a barba não faz o filósofo, pois você é doutor e é um ignorante. Não tem nada de bom para passar. É mesmo. Esse sujeito aí fica fazendo propaganda de erotismo, abraçado numa estátua de bebê, dizer que bebê é objeto erótico. Olha, o sujeito que vende um bebê pelado, fica de pau duro, é louco, evidentemente. É pessoa perigosa, tem que ser tirado do convívio humano. Eu não deixaria o Luiz Motti, se eu tiver um filho, né, ou um neto, o Luiz Motti veio visitar o seu neto, eu digo, tira ele para lá. Ele vai chegar aqui, vai olhar e vai ficar de pau duro, porque ele está dizendo que todo mundo deve fazer isso. Viu, professor? Só para encerrar, outro dia, o menino estava falando ainda há pouco aí a respeito do aborto. Eu estava criticando outro dia esse movimento da baixaria que os comunistas vivem dando apoio, e teve uma comunista asquerosa na minha sala, que eu sou mais um infeliz que faz faculdade nesse país. Aí teve uma asquerosa de uma comunista que teve a cara de pau de dizer, a guria defende aborto na sala de aula e falou assim, tem que ter limite, isso não é coisa para se falar, você vai te fuder. Você pensa que pode botar limite, uma gente desmoralizada, indecente igual a vocês. Quem vocês pensam que são para se arrogar a autoridade em querer botar limite? Você pode falar o que quiser e quando você reage à altura, daí você é grosseiro. Eles têm o monopólio da linguagem violenta, só eles podem usar. Eu peguei e falei assim, vocês defendem os dogmas do livro Sagrado Capital do profeta Marx, vocês são um bando de fanáticos religiosos. São mesmo. Os piores fanáticos para matar 100 milhões de pessoas só porque não concorda com ele. O que você acha? Fanático sou eu, pô? Eu sou incapaz de matar um mosquito. Posso mandar você tomar no cu, posso dar umas porradas. Né? O Lula, eu garanto para você, se eu encontrar o Lula, ele estiver ao meu alcance, e o segurança não estiver olhando, eu encho a cara dele de porrada. Eu encho. Depois explico por quê.
Professor, obrigado aí pelo momento aí. E se o senhor achar o livro do Adonis Georgiades, por favor, professor. O livro parece muito interessante. Eu vou procurar. Se eu tiver notícia, eu aviso aqui no programa. Obrigado, professor. Fica com Deus. Tudo de bom. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês todos. É o seguinte, essa semana, com o negócio do resgate aí dos reféns da Farc, que estão entre os 3 mil, em primeiro lugar, a imprensa toda dizia que eram 700. E a Graça Salgueiro, no blog Nota Latina, dizia, são 3 mil, são 3 mil, são 3 mil. Agora eles já começaram a dizer que são 3 mil, como se eles sempre tivessem dito 3 mil. Quer dizer, jornalistas profissionais, bem pagos, empresas poderosíssimas, como Folha de São Paulo, tá certo? Vamos dizer, copiam atrasado a notícia que está no blog Nota Latina, tá certo? E eles ficam lá ganhando dinheiro, a Graça Salgueiro sozinha trabalhando, né, de graça. Isso é uma pouca vergonha. Mas terminando, eu vou terminar a explicação aqui, eu vou dizer por que eu bato no Lula se eu encontrar. Você pode desligar o telefone e fica mais fácil para ouvir. Tá bom, professor. Obrigado aí, viu? Boa noite, fica com Deus. Tchau. Então, esta semana, com o resgate dos reféns, o negócio pegou mal, a Farc levou um vexame desgraçado, então todo mundo decidiu mudar a conversa. Então aparece o Lula, aquele mesmo Lula que se recusava a qualificar as Farc de terroristas, aquele mesmo Lula que durante 16 anos presidiu sessões do Foro de São Paulo com a presença das Farc, tá certo? E que junto com as Farc e outras organizações terroristas, articulava a grande estratégia unificada para a América Latina, como eles mesmos diziam, o Foro de São Paulo foi inventado para criar a grande estratégia unificada. Se estratégia unificada, todas as entidades ali participavam, inclusive Farc. Lula foi culpado de colaborar com a Farc durante 16 anos, diretamente em pessoa, e depois através do senhor Marco Aurélio Garcia e outros agentes. Essa coisa de dizer que não tem nada a ver com Farc, isso é uma mentira desgraçada. Lula assinou um manifesto de solidariedade às Farc, tá certo, em 2001, onde ele acusava o governo colombiano de terrorismo de Estado por combater as Farc. Ele assinou isso aí como presidente do Foro de São Paulo e diz que nunca colaborou com as Farc. Mas vai mentir na casa do caralho, Lula. Você não merece respeito, você não merece consideração, você não merece nada, você é um bandidinho. Tá vendo? Agora, essa semana, como pegou mal, então ele diz, não, a Farc já devia ter entregue esses reféns há muito tempo, porque esse negócio de luta armada não pode mais, nós temos que combater democraticamente. Bom, significa o seguinte, a Farc, como agora está numa situação difícil, ela decidiu mudar a estratégia. Qual é a estratégia? É o gerenciamento de danos. Então, tentar transformar a derrota militar em vitória política, exatamente como fez a guerrilha brasileira, cujos membros são hoje ministros, estão todos no governo. Tá certo? Então, qual é o meio de fazer isso? É fazer uma campanha para que a Farc, né, se desmobilize e vire um partido político legal, para que depois concorra às eleições, ganhe as eleições, suba ao poder e daí, retroativamente, 20 ou 30 anos depois, persiga e ponha na cadeia aqueles mesmos que a anistiaram, exatamente como o governo brasileiro está fazendo. Quer dizer, quando você ouve essa putada de esquerda agora dizer que não, eu devia entregar os reféns porque isso é desumano, primeiro deviam ter pensado nisso antes. Quer dizer, foram cúmplices disso durante 2 décadas. Foram 30 mil mortos e 3 mil sequestrados. E essa turma toda protegendo e encobrindo. Agora que pegou, fazem de conta que mudaram de ideia, mas não é mudar de ideia. Estão seguindo o manual de instruções. Porque guerrilha, jamais foi feita uma guerrilha com o propósito de obter vitória militar. Guerrilha chama-se guerrilha porque não é uma guerra. Guerrilha é um diminutivo. Guerrilha quer dizer guerrinha. Então você não tendo condições de fazer uma guerra, você faz uma guerrinha. A guerrinha não pode obter vitória no campo militar. Jamais obteve e jamais obterá. Então a guerrilha é apenas um instrumento auxiliar da política. O objetivo da guerrilha é conseguir, vamos dizer, impor exigências políticas, tá certo? E não obter uma vitória no campo militar. Então quer dizer que, neste momento, a Farc está tratando de obter a maior vitória da sua história. A maior vitória será a transformação dela em força política. E está aí seu Lula, seu Marco Aurélio Garcia, dona Dilma Rousseff, todo mundo colaborando com isso e fazendo de conta que isso é humanismo, que eles estão preocupados com os reféns. Vocês nunca se preocuparam com os reféns, vocês gostam de matar gente, porra. Como ninguém mata como comunista, porra. E você, Lula, você sempre foi cúmplice disso.
Você puxou o saco de Fidel Castro, puxou o saco de tudo quanto é assassino, e agora fica se fazendo de humanitário, é a coisa mais nojenta que tem. Então aqui, Lula, a resposta para você é o seguinte, tá certo? Em primeiro lugar, eu não vou chamar de Vossa Excelência, mas nem cagando, tá entendendo? Você só é excelente na porcaria, você só é excelente na mentira, na trapaça, nisso que você é bom. Você é bom em roubar, você é bom em beber, encher a cara, você é bom em favorecer seu filho que acaba de comprar uma fazenda de 47 milhões de reais. São 30 milhões de dólares, porra. E é o presidente operário, coitadinho, que nunca trabalhou na vida, tá entendendo? Quer dizer, você é um farsante em toda a linha, e você é culpado do que está acontecendo, porque a própria Farc reconheceu que foi você, Lula, e o seu partido que salvaram o comunismo na América Latina. O comunismo, no começo da década, fim da década de 80, estava acabado. E vocês, com o Foro de São Paulo, vocês deram nova vida ao comunismo, e a Farc reconheceu que você fez isso. Tá certo? Por que a Farc ia te fazer essa homenagem? Tá certo? Você nunca teve nada a ver com a Farc. Outra coisa, aí essa semana o ex-ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampré, disse que o Lula, no tempo do Fernando Henrique, o partido PT se ofereceu para fazer uma mediação com as Farc. Ó, como é que você vai fazer uma mediação se não tem contato com o Farc, porra? Se não tem amizade com os caras, se não tem entrada lá? O que é isso, porra? E fazer mediação para quê? Para salvar os coitadinhos dos reféns, porque você estava morrendo de piedade, chorando dia e noite, coitadinhos dos reféns, passando fome, sendo torturado, tá certo? Então, você estava com dó das Farc, tá entendendo? E como está trabalhando para a Farc agora. Agora, no Congresso tem alguém para investigar isso? Não tem. Tá certo? Nas Forças Armadas tem algum homem para denunciar isso? Não tem. Na imprensa tem alguém para denunciar isso? Não tem. Na igreja tem para denunciar? Não tem. Esse país é uma vergonha. Vocês não são gente. Tá certo? Vocês, brasileiros, olha, eu não posso ter vergonha de ser brasileiro porque eu não tenho culpa. Mas que, olha, é um país nojento. De gente nojenta. Gente subgente, tá entendendo? Nunca vi tanta covardia junta. É uma coisa assim impensável, monstruosa, como nunca houve na história humana. Um país de 180 milhões de habitantes, tá certo? Que cede perante blefe. Porque vocês têm medo do PT, porque o PT está armado até os dentes para matar vocês? Não está. Vocês têm medo de cara feia. Vocês brasileiros têm medo de cara feia. Vocês têm medo de mal olhado. Se você olhou feio, parou de gostar de vocês, vocês desabam. Vocês não são gente. E estou falando com vocês, generais de exército. Vocês não têm vergonha nas suas caras. Estou falando com vocês, cardeais da igreja. Vocês não têm vergonha na cara. Estou falando com vocês, grão-mestres da maçonaria. Todos covardes. A igreja, a maçonaria, exército, todo mundo no Brasil é covarde. Tá certo? Vocês estão vendo essas coisas acontecerem. Vocês estão vendo a morte de 50 mil brasileiros por ano. São 2 guerras do Iraque por ano. E quando a gente pergunta, como vai o Brasil? Ele diz, tá melhorando, tem mais um pouquinho de dinheiro. Vocês não têm vergonha, porra? Isso aí não é gente. Vocês são vermes, vocês são roedores de cadáveres, eles que são. Agora, alguém reclamou do que eu falei da Igreja Católica, porque eu falei que o CNBB está todo excomungado. E daí até, não, o decreto não diz isso. Eu digo, olha aqui, os desgraçados, vocês não sabem ler? O decreto tem 3 artigos. O primeiro diz o seguinte, se é lícito apoiar o comunismo. A resposta é não. O segundo artigo diz, se aquele que ajudou alguma organização comunista pode ser admitido ao sacramento. A resposta é não. E a terceira, se aquele que deu apoio explícito, apoio doutrinal, concordância doutrinal explícita, pode ser julgado por isso no Tribunal Eclesiástico. A resposta é sim. Então, como tem o terceiro artigo, eles pulam o segundo e dizem, não, isso aí é a Santa Sé que tem que decidir. Falei, não, no segundo artigo já está dito. Se o sujeito ajudou, colaborou com uma organização, o Partido Comunista, tá certo? Formal ou informalmente, ele já não pode ser admitido aos sacramentos. Quer dizer que se o desgraçado morrer, ele não pode ter extrema unção. Ele está excluído da igreja. E digo para você, a CNBB inteira está excluída da igreja. E vocês, cristãozinhos, vocês carolas de merda, tá certo? Vocês ficam aí puxando o saco dessa gente porque vocês são infiéis. Vocês gostam da autoridade mundana. Vocês gostam do pelado que fala manso, que dá impressão de autoridade. Vocês gostam de aparência e não da realidade. Esses caras não são, nunca foram cristãos. Nenhum deles.
Será que vocês não percebem? Outro aqui me escreve, fala, não, mas entre os bispos tem gente que não concorda com a CNBB. Se não concorda e não abre a boca. Não concorda e deixa que a CNBB engane milhões de almas. Esses que não concordam são piores ainda do que os que concordam. Porque são esses que estão permitindo que os outros façam o que estão fazendo. E digo, leiam o decreto, decretum contra comunismo. Tem o texto na internet. Leiam o 2º artigo. A excomunhão é automática. O sujeito que colaborou com uma organização, o Partido Comunista, pode ser admitido ao sacramento? Resposta, não. Então, todos esses bispos, cardeais, estão lá confessando, comungando, estão fazendo isso blasfematoriamente. E vocês, católicos, estão admitindo. Daí o outro diz, não, Olavo quer que a gente saia da igreja católica. Eu digo, não, ô desgraçado, eu disse o seguinte, você tem que invadir a CNBB e tirar aqueles caras de lá a tapa. Como é que você pode invadir um lugar e sair dele ao mesmo tempo? Vocês não têm que invadir a igreja, vocês têm que tomá-la de volta. Vocês não têm que abandonar a igreja. Vocês têm que tomá-la de volta, tirar dos usurpadores, tirar dos comunistas, tirar dos traidores. É isso que vocês têm que fazer, porra. Agora, tem gente com culhão para fazer isso? Não tem. Não tem. Se você contar todas as bolas de saco que tem no Brasil inteiro, não dá 3. Não dá 3. Talvez tenha alguma lá no PCC. Você está entendendo? A única pessoa de respeito aqui no Brasil é o PCC. O resto, ó, tudo cagão. Tudo. O Congresso, então, nem se fala. Dono de jornal? Ora, vocês já viram as caras desses donos de jornal? Aqueles menininhos, empoadinhos. Tá certo? Filhinho de papai. Que está se enchendo de dinheiro com a corrupção nacional e puxando o saco do governo, puxando o saco de comunista o tempo todo. Esses caras, se você der um grito com eles te obedecem. Todos eles têm espírito de lacaio, espírito de servil, obedece quem está no governo, porra. Tem mais alguém na linha aí? Vamos lá, quem é? Professor? Sim. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Luiz aqui. Peraí, abaixa o volume do seu computador, porque senão aparece a minha voz ao mesmo tempo, porra. Não tem volume aqui, não. Deve ter problema na linha aqui. Você já viu o arquivo do Bukovsky na internet? Não. Tem lá o soviético arquivo, os arquivos soviéticos. Eu não ficava sem saber como é que a burocracia tinha entregado tinha aberto esses arquivos, né? Não, Vladimir Bukovsky foi o primeiro pesquisador a entrar nos arquivos do Comitê Central. Ele estava exilado na França, foi chamado de volta para depor num processo e ele disse, eu só vou se vocês me derem acesso aos arquivos. E daí deram acesso, ele foi o primeiro que entrou, um scanner daquele ainda de mão, e copiou 3.000 páginas. Depois escreveu o livro Julgamento em Moscou baseado nisso, mas pelo que você me diz, agora ele está publicando os documentos originais, é isso? Está na internet. E tem lá, KGB ajudou 12 brasileiros, treinou 12 brasileiros não, 2 brasileiros no Uruguai e treinou 12 brasileiros. Mas o sujeito que era, olha, o embaixador do Brasil em Moscou, em meados da década de 70, era agente pago da KGB. Está no livro do Christopher Andrew, The Sword and the Shield. Se alguém souber traduzir... Eu não sei quem era o nome do embaixador, mas o cara que era embaixador lá em meados dos anos 70 era agente pago da KGB. Agora, se você olhar a história do período, escrita por esses acadêmicos, esses estudantes intelectuais que tem na USP, tá certo? A expressão KGB não aparece, a KGB nunca existiu no Brasil. Disse a CIA estava em todo quanto é lugar. Daí você pede, me cita o nome de um agente da CIA lotado no Brasil, eles não têm um nome. Então, tudo isso é propaganda, tudo isso é comedeira. Isso é comedeira de dinheiro público para mentir em proveito próprio. Né? Toma dinheiro do governo para mentir em favor dele mesmo. É um escândalo. Tá em russo, sabe? Tá em russo. Se alguém souber traduzir, pode pegar uma documentação. Ó. E também tem ele fez o manual psiquiátrico do dissidente. Olha, uma vez eu tive um contato indireto com um historiador russo que morou no Brasil. Falava português, aí tinha voltado para Moscou, era membro da Academia de Ciências. Se você der $500 para um russo, o russo está rico. Né? Então eu propus para tudo quanto é empresário que eu conhecia, falei, olha, vamos pagar $500 por mês para esse cara, para ele pesquisar lá os documentos sobre a KGB no Brasil, né?
e traduzir tudo e mandar para nós. Não consegui Aqueles caras que nós temos que fazer propaganda das doutrinas liberais, temos que mostrar como o liberalismo é bom. Quando você propõe uma coisa substantiva real, os caras correm. Se alguém quiser... Isso é um bando de cagão também, você está entendendo? Se alguém quiser achar os arquivos, é só digitar v.Bukovski, vírgula Soviet Arquivo, em inglês. Ótimo. Eu vou procurar e na semana que vem dou mais dicas aqui. Esse Vladimir Bukovski é um herói. Tá bom, ele é um touro lá, o homem é um touro. O que ele deve ter aguentado naqueles campos lá? Inclusive ele escreveu um manual de psiquiatria do dissidente, deve ser um subproduto lá das Não, os caras botaram ele no hospício. E lá o hospício era a mesma coisa que prisão, os dissidentes. Né? Sempre para não dizer que prendeu, você põe no hospício, dizia que o nego estava louco. E teve também, ele contou, parece que teve também aflição física também, eles também colocaram no frio, essas coisas. Então, lá, professor, tudo de bom para você aí. Para você também. Tá. Obrigado. Agora, continuando aqui com a explicação, continuando aí com o negócio da Farc, veja que coisa interessante. Na mesma semana em que o senhor Lula propõe que os 30 mil homicídios e 3 mil sequestros da Farc sejam premiados, tá certo, com lugares no parlamento, nesta mesma semana sai aquele relatório da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, acusando as Forças Armadas de ter, né, intimidade, de ter promiscuidade com o banditismo organizado, porque acharam lá umas armas pertencentes ao Exército, né? Então, são as Forças Armadas. Note bem, não foi alguém que roubou a arma do Exército para dar para ele. Não foi nenhum petista infiltrado, nenhum agente do PCC infiltrado que fez isso. Não, são as Forças Armadas. Então, você veja como o Lula trata os bandidos estrangeiros e como trata as Forças Armadas da sua própria nação. Quando ele fala das Farc, ele nunca usa a palavra crime, embora seja comprovado que mataram 30 mil e sequestraram 3 mil. Agora, das Forças Armadas, tá certo? Onde alguém roubou a arma das Forças Armadas para vender para bandido, as Forças Armadas têm promiscuidade com o crime. Agora, os generais todos ouvem isso, o que eles fazem? Baixam a cabeça. No máximo fazem uma nota oficial. Ora, isso é o caso de processar imediatamente essa comissão por calúnia. Os membros dessa comissão tinham que estar na cadeia. Como todos, há anos eu falo isso. Eu disse isso no clube militar, disse isso para um monte de comandantes militares. Vocês não podem reagir com nota oficial. Quando mentem contra as Forças Armadas, vocês têm que processar os caras. Porque, por enquanto, falar mal das Forças Armadas, caluniar as Forças Armadas, não só é de graça, como até rende dinheiro. A hora que começar a custar alguma coisa, eles param. Agora, durante 20 anos, reagiram com nota oficial. Então, é aquele negócio que dizia o Donald Rumsfeld: a fraqueza atrai o agressor. Santo Tomás de Aquino já dizia: a diferença entre o medo e o ódio é o seguinte: você vê o adversário, se você vê que ele é fraco, você fica com ódio. Se você vê que ele é forte, você fica com medo. Tá certo? Então, essa é a mesma coisa. Agora, por falar em ódio, você vê o discurso agora é amansar para as Farc. A própria Ingrid Betancourt chega lá na França e diz que o Uribe tem que amansar ele não pode ter um discurso radical de ódio contra as Forças Armadas. Então, eu nunca vi você pegar todos os discursos do Uribe e não ter uma única palavra de ódio. As palavras dele sempre foram mansas. Ele age com firmeza, mas as palavras dele são mansas, são equilibradas. Agora, o que as Farc disseram contra ele, e não só as Farc, Hugo Chávez chamou ele de assassino, chamou ele de narcotraficante, chamou de lacaio do imperialismo, chamou tudo quanto é nome. A Ingrid nunca achou ruim. Ingrid, tu é uma sem vergonha. Olha, eles tiraram você da privada porque você era merda e você estava lá com seus semelhantes. Você não presta. O Exército tem obrigação de salvar você, como tem a obrigação de salvar os outros 3 mil. E está fazendo o possível para salvar todos. Mas que vocês mereçam isso, vocês não merecem, não. Você merecia as Farc. Quer dizer, depois de tudo que você passou, você vai puxar o saco deles. É síndrome de Estocolmo ou é sem vergonhice? Ou é astúcia política? Essa mulher não vale o que come. Tá vendo? Agora, enquanto isso, né, no Brasil está aqui
o Brasil teve 7.500 invasões de terra em 19 anos, isso dá 400, mais de uma invasão de terra por dia. Saiu essa notícia, ao mesmo tempo a gente lê aqui, tem um artigo excelente do Dr. Ives Gandra, tá certo? Agora, o Dr. Ives Gandra, ele sempre tem assim, tem aquele ponto fraco, sabe? Né? Ele é um homem correto, mas ele é fraco, porque ele não consegue fazer o artigo sem dar uma puxada de saco no Mauro Santayana, que é o maior desinformante comunista que tem na mídia brasileira. E até ele vai dar uma alisada no Mauro Santayana e daí ele diz o que tem que dizer. Né? Ele diz aqui, olha, você sabe qual é o tamanho das propriedades do MST? Só de assentados, que o governo já assentou, são 77 milhões de hectares. Isso é quase a 10ª parte do território nacional. O que eles produzem? Picas. Nada. Eles precisam de mais dinheiro do governo e mais terra que continua invadindo. Isso aqui, não estou falando do que ele invade, não. Isso aqui é o que o governo deu para eles. Hã? Agora, fora isso, ainda tem, né, uma invasão por dia. Agora, do outro lado, tem aí os índios, os coitadinhos. Eles receberam 107 milhões de hectares. Quer dizer que soma índio e MST é 20% do território nacional. Os índios são 0,25%. 1/4 de 1% da população nacional. E tem 1/10 do nosso território. E estão reclamando. Ora, existem 200 nações indígenas aí. Né? Então, todas elas, pelo acordo assinado lá na ONU em 2005, todas elas podem ser nações independentes. E pedir apoio da ONU contra o Brasil. E vão fazer isso. E os Estados Unidos foi contra, e no Brasil ainda, toda essa mídia, quando, né, vê que o negócio está pegando mal, a esquerda sempre trabalhou para que isso acontecesse. Toda a esquerda apoiou isso, nações indígenas, etc, etc. Quando vê que está pegando mal, eles começam com o discurso patriótico, tipo Aldo Rebelo, e lançam a culpa aqui nos Estados Unidos. Pô, mas o que é isto, porra? Como é que se pode conversar educadamente com gente assim? Que não tem um pingo de senso da verdade, não tem um pingo de vergonha na cara, não tem um pingo de senso de honra. São todos bandidos, vigaristas, batedor de carteira, todos eles, porra. Peraí, tem alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Olavo? Eu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, aqui é o Fernando. Fernando? Eu sou o dono da comunidade Fora Lula. Eu queria aproveitar e ligar no seu programa para fazer mais uma denúncia contra o sistema COC de ensino, né? Sistema Hard COC de ensino. Hard COC. Sistema Hard COC de ensino. É o seguinte, eu peguei uma prova de uma prova da 7ª série e eu vi que a prova era 100% da prova era sobre propaganda de Cuba. Aí eu escaneei essa prova e os arquivos estão no site da comunidade Fora Lula, que é o foralulaorkut.blogspot.com. Você pode entrar lá e ver o absurdo que é essa prova. Né? Todas as questões são puxa-saquismo de Cuba, né? Agora é incrível, porque o dono desse negócio é um empresário. Tá certo? Os professores lá ficam dizendo que empresariado é tudo ladrão, filha da puta, etc. Quer dizer, cospem no dono do negócio. Ele não se incomoda que cuspa nele, porque ele só quer dinheiro. Honra para ele não precisa. Pode falar dele o que quiser, pode puxar saco de Cuba, ele só quer dinheiro. Sabe aquele quadro que tinha no programa do Silvio Santos, Tudo por Dinheiro? Aquilo lá virou profético. Então, Olavo, eu escaneei a prova, né, e mandei os arquivos para lá. Aí, se você quiser dar uma olhada lá na prova, aí você vai ver o absurdo que está essa prova aí. Pouca vergonha. Que coisa, hein? É o sistema hardcore, esse é um perigo. Sai da frente. Beleza, Olavo, vou desligar e deixar você falar aí, beleza? Até mais. Agora, você vê que essa semana até o Hugo Chávez, né? O Hugo Chávez agora ele quer ter boas relações com os Estados Unidos. Você vê que o negócio do Uribe bagunçou um pouco a coisa, mas eles têm o plano B, C, D, E, F, G. Então, a FARC está passando mal militarmente, o que é que falam? Transformamos num partido político.
O negócio pegou mal, nós vamos agora puxar o saco dos Estados Unidos, tá, né? Quer dizer, os caras, o que eles querem é ficar no poder de qualquer jeito. Tá certo? Para comer tudo quanto é dinheiro que quiser, tá entendendo? E destruir todos os seus inimigos um por um. Agora aqui, enquanto isso, né? Aqui o New York Times, que é o pior jornal do mundo, isso é uma... Nossa Senhora. Né? Publica um artigo aqui dizendo que o presidente Lula vem aos poucos se distanciando do líder da Venezuela, Hugo Chávez. Aonde se distanciando como? Aonde que eles viram isto, meu Deus do céu? Ele mesmo, na reunião dos intelectuais, assegurou que está cada vez mais afinado com o Hugo Chávez. Veja bem, como está afinado. Na hora em que ele disse que a FARC tem que pegar o refém, aparece o Hugo Chávez dizendo exatamente a mesma coisa, na mesma hora, e aparece o Hugo Chávez querendo se aproximação com os Estados Unidos. É claro que tem a mão do Lula por trás de tudo isso. O Lula foi fundador e presidente do Foro de São Paulo. Hugo Chávez é criatura e filhote do Lula, porra. Não é o Hugo Chávez que está no comando do processo. Tá certo? O Foro de São Paulo não foi nem mesmo invenção de Fidel Castro, foi invenção do próprio Lula. Foi Lula, Bernardo Kuczynski e não sei quem mais, Frei Beto, que é o guru do Lula, eles que inventaram esse negócio. Salvaram o comunismo na América Latina e ainda são, né, aqui homenageados pelo New York Times, porque ele está se distanciando de Hugo Chávez. Isso chama-se desinformação. Mas é desinformação assim, no sentido mais técnico da coisa. Quer dizer, você está dando uma informação errada porque você quer que o governo americano acredite nisso. E você quer que o pessoal da direita americana acredite nisso e apoie o Lula. E os idiotas também. Quer dizer, idiota não falta. Quer dizer, idiotice é uma coisa distribuída democraticamente, né, por todos. Não tanto democraticamente. O Brasil pegou um quinhão, o Brasil saiu privilegiado. Mas aqui também tem. Agora, o pessoal aqui a Folha está preocupado com os estrangeiros que compraram. De fato, é um escândalo. O estrangeiro ter 5 milhões e meio de hectares no Brasil é muita coisa. Mas o que é isso comparado com índios, né, e MST? Agora, você soma índios, MST, quilombolas e estrangeiros, não sobrou nada, minha gente. Então, aquele pessoal do Sul que queria fazer secessão, separação, não precisa. Não precisa. Os caras eles já aboliram o Brasil. O que sobrar vai ser o Rio Grande do Sul. Tá vendo? Agora, aqui, para não dizer que só tem filha da puta, queria aqui render nossas homenagens ao senador Jesse Helms, tá certo? Republicano da Carolina do Norte, que durante, acho que 40 anos, uma carreira parlamentar brilhante, corajosa, nunca foi homem de meias palavras, tá certo? Não é esses semi-republicanos, tipo McCain ou George Bush, tá certo? Que fala umas coisinhas na campanha para ganhar o voto conservador, depois chega lá e se vende para a esquerda. Então, olha, não se deixem enganar por essa história de que todo mundo quer agora a paz. Tá certo? Por quê? Você oferecer a paz a pessoas que mataram bandidos que mataram 30 mil pessoas, sequestraram 3 mil, e que, pior, distribuíram cocaína em todas as escolas do Brasil, porque a FARC é o único fornecedor de cocaína que tem no Brasil. Quer dizer, quantas crianças brasileiras morreram por causa da FARC? E o senhor presidente da República afaga elas. Agora, a linguagem com que ele fala da FARC é a linguagem mansa, exatamente essa mesma linguagem, sem ódio, né, que quer a Ingrid Betancourt. Agora, quando é para falar das nossas Forças Armadas, não, aí elas têm, né, promiscuidade com crime, etc, etc. Agora, aqui alguém me mandou, né, uma coluna assinada por um cidadão chamado Tony Belotto, que é um roqueiro. Tá, eu não discuto com roqueiro. Eu posso até comentar alguma coisa dele aqui, mas não é que eu estou divergindo das ideias dele. Eu nem divirjo, nem endosso as ideias do Tony Belotto, porque ele não tem nenhuma, tá certo? Pode pegar o Tony Belotto, como você pega um pedaço de cocô para fazer exame de fezes, tá certo? E examinar, analisar, tá certo? Isso eu posso fazer, né? Então, por exemplo, olha aqui, olha a cabeça do cidadão aqui. Ele pega aqueles cristãos que foram protestar contra a lei que criminaliza a tal da homofobia, né? E ele diz, eu vou ler até aqui esse parágrafinho aqui para você. Que espécies de cristãos são esses que carregam com orgulho e arrogância as bandeiras escuras do preconceito? Não desrespeitam, em primeiro lugar, ao próprio Cristo, que pregava a compaixão,
Notem, não se discute ali a união de pessoas do mesmo sexo, não se discute ali a descriminalização do aborto ou da maconha, temas mais complexos, embora igualmente urgentes, na minha opinião, passíveis de imediata avaliação, discussão e aprovação. Discute-se apenas a possibilidade... Ué, mas como é que pode ter discussão se não pode, se só pode ter um lado? Se você acabou de reclamar, falou, os caras não podem protestar, eles não podem expressar a sua opinião, em seguida você quer discussão. Quer dizer, o negro ele não precisa de mais de 3 linhas para ele se atrapalhar. Né? Discute-se apenas a possibilidade de transformar em crime o desrespeito aos homossexuais. Discute-se apenas um direito básico humano de respeito às opções sexuais de cada um. Na última edição de Veja, o colunista André Petri observa que nos anos 60 do século passado, nos Estados Unidos, primeiro, nos anos 60 do século passado, nos Estados Unidos, membros da organização racista Ku Klux Klan também protestavam contra a criminalização do preconceito contra negros. É fato. Então podemos ir para a cadeia para fazer piadas com crioulos? Protestavam os membros da KKK. Ora, quem protestou? Ele não foi membro da KKK. Eu nunca vi nenhum membro da Ku Klux Klan fazendo piada de negro. Né? Ele fazia piada de negro aos próprios negros. Né? Os humoristas negros, né? Eles mesmo fazem piada. Então, fazer piada é um direito humano elementar. Daí ele disse, e a Ku Klux Klan faria boa companhia aos cristãos homofóbicos de Brasília. Então, olha aqui, ô Tony Belotto. Eu, desde moleque, eu comecei a ouvir piada de Jesus Cristo, Virgem Maria, piada de cristão, muito antes eu ouvi piada de viado. Quando eu não sabia do que era viado, eu já ouvia essas piadinhas com Jesus Cristo e Virgem Maria. Devemos proibir essas piadinhas também? Você veja, o discurso anti-homofóbico resultou em quantas vítimas? Né? Segundo o Sr. Luiz Mott, né, morreram 100 homossexuais, enquanto morriam 50 mil brasileiros. Você não vai dizer que isso é uma epidemia de crimes homofóbicos, né? Agora, no mundo, o discurso anticristão como o seu matou no mínimo 40 milhões de pessoas. Quer dizer, a pregação anticristã é uma pregação que quer transformar a imagem do cristão num estereótipo odioso, como você faz, dizendo que o cristão é Ku Klux Klan, tá certo? Esse tipo de discurso matou 40 milhões de pessoas. E você é moralmente responsável, você é moralmente cúmplice disso. Ou seja, não há nenhuma perseguição anti-homofóbica no Brasil, não há nenhuma perseguição homofóbica, vamos dizer, no mundo, exceto em países muçulmanos e alguns países comunistas, tá certo? Mas existe perseguição anticristã, sim. Existe perseguição anticristã no Brasil. Eu tenho aqui centenas de cartas que eu recebi de gente que foi discriminada na universidade por ser cristão. De gente que perdeu a sua carreira universitária por ser cristão. Vê se algum perdeu por ser viado, por ser homossexual, por ser gay, ou até por ser sadomasoquista. Não, ninguém foi. Então, ô Tony Belotto, larga de ser hipócrita, moleque. Eu não estou discutindo com você, não. Você não tem capacidade para discutir comigo. Vou discutir com um roqueiro agora. Né? Além do mais, vamos considerar o seguinte. Eu sugiro que você veja aqui um documentário que se chama She Stole My Voice. Ela roubou a minha voz. Procurem no Google. She Stole My Voice. Ela roubou a minha voz. É um documentário sobre lésbicas que sofreram estupros de outras lésbicas que não eram as suas parceiras. Resultado, tá certo, do estudo, 30% das lésbicas sofreram estupros de outras lésbicas. 30%! Agora, leve em consideração outra coisa. Você sabe que existe uma epidemia de estupros nas cadeias, tanto de mulher quanto de homem. Você acha que o homem capaz de estuprar outro homem é heterossexual? Você pega um heterossexual, tá certo, das pessoas que têm até ojeriza de corpo masculino, põe um homem pelado na frente dele e diz, agora come. O sujeito não consegue. O pau não levanta, meu filho. Agora, o sujeito para sentir atração por outro homem que está lá amarrado. Tem 3 homens segurando ele. O cara berrando, desesperado de medo. E o outro ainda tem tesão para comer ele. É claro que é homossexual. Ou seja, os estupradores dentro da cadeia são 100% homossexuais. Esses crimes não contam, ô Tony Belotto. Esses caras, eles estão correndo perigo. Eles estão sofrendo o preconceito da homofobia. É disso que você está falando, desgraçado? Você vê se toma vergonha. Muito bem. Nosso tempo aqui está acabando.
Vamos ver se tem mais algo. Tem um monte de assunto aqui, tanta coisa que a gente fica atrapalhado. Vamos ver se consigo já responder algumas mensagens aqui. Aqui o Guilherme, de Cornélio Procópio, Paraná, pergunta o seguinte: gostaria que o senhor esclarecesse uma dúvida. É possível afirmar que o ser humano da época de Cristo até hoje evoluiu moralmente, ainda que muito pouco? A resposta é decididamente não. Não. Os fenômenos de violência e crueldade que aconteceram no século XX eram inimagináveis para qualquer civilização anterior. Nós tivemos, vamos dizer, as duas guerras que somadas mataram 60 milhões de mortos. 60 milhões de pessoas, tá certo? E tivemos regimes que, em tempo de paz, mataram no total aproximadamente uns 150 milhões de pessoas. 150 outros regimes, né? Fascista, islâmico, etc, etc. E 100 milhões dos comunistas, que são recordistas absolutos. Coisas desse teor jamais aconteceram ao longo de toda a história. Você vê que durante toda a história humana, você tinha uma instituição que... Já ouviu falar uma expressão chamada campo de batalha? Sabe o que é campo de batalha? Campo de batalha é um lugar fora da cidade onde os caras iam fazer a guerra. Sempre se fez guerra fora da cidade. Foi no século XX que o ataque sistemático à população civil se tornou norma. E você fazer guerra sem declaração de guerra, como os japoneses fizeram em Pearl Harbor, de repente você solta uma bomba lá, né? Isso aí se tornou norma. Quer dizer, como é que você vai dizer que o ser humano evoluiu, melhorou? O que melhora é a lábia, meu filho. O que melhor é a conversa. A conversa fica mais doce. Como essa dona Ingrid Bittencourt, nós não podemos ter um discurso de ódio. É isso? Você vê, esses comunistas são os caras que mais falam contra o discurso de ódio e eles matam as pessoas. São os que mais matam, os mais assassinos. Quanto mais assassino, quanto mais demente, quanto mais psicopata, mais coitadinho. E mais tem um discurso que fala manso. Você já viu o discurso de Stalin? O discurso de Stalin era manso, sereno, ele não era como Hitler, porque Hitler era evidentemente maluco. Tá certo? Você viu o discurso dele, o cara berrava, se descabelava, tudo. Agora, Stalin falava manso. Só que era muito mais perigoso do que Hitler. O Hitler, ele comandou um movimento, vamos dizer, de tipo nacional. Um movimento sem grande possibilidade de expansão internacional. O Stalin comandava um movimento no mundo inteiro, porra. Né? E além disso, o Stalin foi o sujeito que montou, ele mesmo, né? Criou a Força Armada da Alemanha. Se não fosse ele, não tinha guerra. Quer dizer, ele manipulou o Hitler o tempo todo. E agora, se ouve Stalin, é impressionante porque o homem fala devagar, assim, né? Parece um professor primário explicando as coisas, né? Então essa imagem exterior, vamos dizer, de equilíbrio, o brasileiro gosta muito disso, né? Tinha uma coisa que até o Fritjof Frank dizia, que o sujeito diz calma e tranquilamente que 2 mais 2 é 5, o outro retruca indignado, que são 4, todo mundo dá razão ao primeiro porque falou calmamente. Isso aí, não sei se aplica ao mundo inteiro, mas no Brasil é assim. No Brasil você tem que fingir educação. Na hora, por exemplo, que o Lula chega lá e diz que a Farc tem que ser premiada, tá certo? Com cargos de senador, deputado, tá certo? Por causa desses 30 mil homicídios, ele fala isso mansamente. Agora, se eu fico indignado, mando o sujeito tomar no cu, eu sou o sujeito brutal. Eu sou o assassino. Eu sou o genocida. O Lula e a turma das Farc, não, eles nunca fizeram mal a ninguém. Coitadinho do operáriozinho. Então é isso, pô. Então o pessoal está ligando muito para a aparência. Você dá o acessório, você dá o supérfluo, eles abdicam do essencial. Então é por isso que o Brasil está condenado. O Brasil não vai chegar como país independente, não completa mais 10 anos, não. Eu sempre dizia aos meus alunos, o Brasil não chega a 2020 como nação, como soberania territorial. Sempre, há 20 anos eu digo isso, porque eu estudei o assunto. Agora está mais que se confirmando. Agora, você veja, onde é que esse idiota desse Tony Bellotto escreve isso? Na Veja, no blog associado à Veja, que é a revista da extrema-direita. Como é que essas coisas podem ser... Como é que uma coisa tão obviamente anticristã, tão obviamente alinhada, tá certo, com a nova ordem mundial, que é profundamente anticristã, como é que isso pode ser extrema-direita? É que no Brasil a margem de direitismo se estreitou. Você vê, no tempo da ditadura, você não podia falar muito da política, então você falava do quê? Da economia, e você denunciava casos de corrupção. Você não podia denunciar, por exemplo, perseguição a pessoas. Né? Se você escreveu uma notícia assim, olha, ontem de madrugada, né, os soldados entraram na casa do seu fulano, levaram ele preso sem mandado judicial. Essa notícia não podia. Então o que a gente fazia? Eu trabalhava no Jornal da Tarde, que era dos Mesquita, era o jornal mais visado que tinha no país. O Jornal da Tarde e o Estadão eram os mais censurados.
que a gente fazia? A gente só podia falar de economia ou casos de corrupção, porque casos de corrupção eram politicamente neutros. Então a gente denunciava a corrupção no governo, isso o próprio governo deixava publicar. Ora, no sistema petista aconteceu a mesma coisa. Você não pode combater os caras politicamente, então o que você faz? Você se limita a acusar de corrupção. Só que daí aparece o PT reclamando que as notícias contra a corrupção, tá certo, são a campanha sórdida de extrema-direita. Note bem, a esse ponto de radicalismo o governo militar não chegou. Ele nunca disse que denunciar a corrupção no governo era extrema-esquerda. Então você vê que o cerco está fechando e que eles estão estrangulando, vamos dizer, a liberdade de opinião muito mais do que no tempo da ditadura. No tempo da ditadura, nenhum fenômeno do tamanho do Foro de São Paulo foi jamais escondido. Se escondia assim, mas é um caso de um sujeito que foi preso ilegalmente, né? Mas quando morreu o nego na cadeia, quando morreu o Vladimir Herzog, nós fizemos um barulho dos diabos. Ninguém conseguiu nos impedir de publicar aquilo. Agora, o Foro de São Paulo, que está ajudando essa gente a matar só no Brasil 50 mil por ano, ficou escondido durante 16 anos. A ditadura fez isso, ela não conseguiria fazer. Ninguém não conseguiria controlar a imprensa desse jeito. Ninguém pode controlar a imprensa sem a ajuda de quem está lá dentro. Quer dizer que os censores agora estão dentro das redações, eles dominam as redações por dentro. Quer dizer, isso está acontecendo e todo mundo está vendo isso. Esses cardeais estão vendo isso, né? Aí os grão-mestres maçons, você vê essa gente, você vê cardeal, aquela gente pomposa, grão-mestre maçom com aqueles aventais, né? Os generais com as suas medalhas, etc. Isso é um bando de boiola, vocês não são de nada. Todos vocês somados não são de nada. Chega aí qualquer cara do MST, dá um grito e vocês tudo batem continência. Sim, senhor, sim, senhor. Vocês não são de nada. E dito isto, acabamos o nosso programa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até a semana que vem.